Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip. Vamos falar sobre a seleção da Alemanha, que hoje goleou a Macedônia do Norte, como deve ser, né? Não aquela derrota horrenda que eles tiveram neste ano mesmo, quando ainda eram comandados pelo Löw, e garantiram sua vaga à Copa do Mundo de 2022 no Catar, né? Óbvio que era uma questão de tempo, né? Essa seleção como a da Alemanha não ia ficar de fora, tem que fazer um esforço gigantesco para isso, né? Como a Holanda fez, né? Mas o fato é que a Alemanha conseguiu aí evoluir bastante nesses últimos jogos e chama bastante atenção, né? Para uma seleção que, depois da Eurocopa, apesar de ter dado aquela traulitada em cima de Portugal, mas aí é muito também porque Portugal é uma seleção extremamente mal treinada, mas a Alemanha saiu muito por baixo, ela saiu muito menor na competição. As pessoas esperavam mais dela. Ela pegou a Inglaterra como um oponente difícil, mas também não era bem treinado e não conseguiu jogar bem como se esperava. E o Joachim Löw se despediu de uma maneira que, no final das contas, foi triste para um cara que ganhou a Copa do Mundo com a Alemanha. E no final das contas, né, aquele 6-0 que eles tomaram da Espanha, que foi o resultado mais chocante da Alemanha nos últimos tempos, né, foi aquele negócio, a gota d'água que precisavam para entender. O Löw, o tempo dele passou, o ciclo acabou. Não estou dizendo que ele é um técnico ruim hoje, né, que ele agora é um Celso Roth da vida, não é isso, né. Eu acredito que se o Löw assumir um clube hoje, ele pode fazer um grande trabalho. Eu acho que é um excelente técnico, né, mas a questão era, o ciclo dele acabou, desgastou, ele já não consegue encontrar mais respostas, ele não está conseguindo mais ter uma boa dinâmica com os atuais jogadores da Alemanha, que esse é um negócio da seleção. Os períodos passam, os jogadores aposentam, vêm novos, então assim, gerenciar uma seleção é muito mais difícil do que parece. E a questão é, como o tempo passou, a escolha óbvia e muito bem feita era o Hans-Dieter Flick, né? Às vezes é Hansi, né? Eu tenho um pouco de confusão, mas o Flick era a escolha certa. Por quê? Além de vir de um trabalho sublime no Bayern de Munique, de ter sido para mim o melhor técnico do mundo nas últimas 2 temporadas, o Hansi Flick é um cara que tem uma relação excelente com a seleção alemã, já que ele foi auxiliar do Löw de 2006 a 2019. Ele sai para treinar o Bayern de Munique, né? E o que acontece? O Hansi Flick ele era técnico antes de ser parte do staff do Joachim Löw, né? Ele treinava times de médio escalão da Alemanha. Não era um cara assim que estava indo muito bem, para ser honesto, né? Depois ali que ele vai nas mãos do Löw, né? Ele tinha boas ideias, mas só estava sendo um pouco lapidado. Eu acho que esse trabalho na Alemanha, aprendendo com o Joachim Löw, que é um grande técnico, tá? Acho que é muito errado desmerecer por essa fase ruim que a Alemanha teve no seu estágio final de sua passagem. Mas o fato é, ele aprendeu muito com isso. O futebol de seleção ele pode ensinar muita coisa a vários técnicos. E nesse sentido, o Flick se tornou um técnico assim excepcional. E ele vem para a seleção da Alemanha sabendo muito dos jogadores, ele trabalhou perto deles durante muito tempo, sabendo das estruturas, tendo um bom estilo de jogo. Eu acredito que o Flick ter conseguido esse sucesso já um pouco a curto prazo, de apresentar coisas positivas, tem a ver com uma coisa que o Löw fazia de errado. Duas, né? Primeiro, tentar impor uma renovação sem sentido, né? Você abdicar de nomes como Thomas Müller, que não é um idoso, né? O Thomas Müller ainda tem muito futebol pela frente. E o Hummels, que já é um pouquinho mais velho, mas ainda tem muito futebol pela frente, né? Era um erro muito grande que você estava abrindo mão de qualidade. Eu sou contra esse negócio de renovação. Se o cara está jogando bem, que ele seja escalado. Seja um Rodrigo aqui na seleção brasileira com os seus 20 anos de idade, ou seja o Thiago Silva com 37. Quem é o melhor no momento tem que jogar, não importa a idade. Essa é a minha opinião para futebol de seleções. E o Löw não estava fazendo isso, estava tentando impor uma renovação, tanto é que não deu certo, ao ponto na Eurocopa ele trazer tanto o Thomas Müller como o Matt Hummels de volta. Então assim, não dava certo, e para mim é uma coisa que estava dando errado, que era uma coisa que o Löw estava tentando fazer diferente, visto que a seleção perdeu qualidade de 2014 para cá. 2018 ainda era uma baita na seleção, mas eu acho que a seleção de 2014 está numa prateleira um pouco mais à parte. Mas ele tentou mudar o esquema. Em vez do 4-2-3-1, do 4-3-3, que é o clássico do futebol alemão, ele foi para um esquema de 3 zagueiros. E eu acho assim, esquema de 3 zagueiros, né? Quando dá certo é uma maravilha. Você contra-ataca bem, é muito dinâmico, ele funciona muito bem. Assim, no esquema de linha de 4, nem sempre os laterais vão ter a liberdade para atacar. Às vezes jogar com 3 zagueiros deixa seu time mais ofensivo, porque você dá mais liberdade aos alas e tem mais zagueiros para cobrir o espaço deles, entendem? Mas o fato é que se você não tem as peças certas, isso não funciona. Se o Kimmich fosse escalado de ala do lado, ok. Mas quem joga de ala do outro lado, entende? A Alemanha perdeu peças, né? Não tem mais Philipp Lahm, não tem mais Schweinsteiger, não tem mais Podolski. Ela teve peças que foram adquiridas agora. Tem o Musiala, que é muito promissor. Tem o Havertz, o Werner. Mas nenhum deles ainda é sólido como eram os outros jogadores. Então, assim, vai oscilar, vai ter esses problemas. E eu acredito que numa seleção em que você está basicamente trabalhando com jogadores que trabalham com táticas diferentes, com ideias diferentes de jogo,
jogo, esquemas diferentes, você tem que fazer algo simples e dinâmico. E é o que o Hansi Flick faz com o seu 4-2-3-1. O esquema de 3 zagueiros é muito complicado de colocar em pouco tempo numa seleção. Você tem que ser muito bom, você tem que ser Antônio Conte. Ele fez isso na Itália, mas nem todos são o Antônio Conte, que é assim, top 3 de técnicos do mundo. Mas o fato é, o esquema 4-2-3-1 ele é mais simples de entender porque ele é mais dinâmico, entende? As pessoas já têm as funções mais bem definidas, assim. O ala, ele tem que defender, atacar, conduzir, construir, entende? E a questão era, os alas, assim, eles são muito sobrecarregados. E quando você não está bem encaixado no esquema de alas, eles não vão funcionar bem, eles não vão adquirir tanto no ataque quanto na defesa. Isso estava acontecendo com a Alemanha. Quando você faz o 4-2-3-1, o lateral tem uma função um pouco mais defensiva, ele pode ajudar na construção se puder, mas ele já está mais bem definido. Os zagueiros também são bem definidos, os meias também estão mais bem definidos, os pontas, o centroavante. Funciona melhor, eu acho que assim, é mais simples de entender. O esquema de 3 zagueiros, se muito bem feito, pode gerar até frutos melhores. Mas o 4-2-3-1, em períodos cíclicos e esporádicos, como é o da seleção, de datas FIFAs, né, períodos temporários, você tem que trazer algo simples e fácil de entender. É o que o Scaloni está fazendo com o seu 4-3-3, né, um 4-4-2 que vira 4-3-3, dependendo da situação. Ele conseguiu fazer a seleção comprar a ideia. E algo que o Löw não conseguiu fazer com o esquema de 3 zagueiros. O Flick trouxe o esquema que ele usou no Bayern, que tinha peças excelentes para isso. Na Alemanha não é tão excelente quanto o Bayern de Munique, mas funciona. Você consegue encaixar melhor os jogadores nesse esquema do que nos 3 zagueiros. Então, ele trazer algo mais simples e mais fácil de se encaixar dá um entrosamento melhor entre os jogadores e a seleção cresce de nível. Os oponentes da Alemanha, de fato, não foram os mais fáceis até agora. Mas são 5 jogos, 5 vitórias, 18 gols marcados, 1 sofrido. É uma melhora nítida, né? Então, assim, o Flick tem conseguido trazer progresso. Ainda tem mais de 1 ano e meio para a Copa. Então, assim, nem tão 1 ano e meio, 1 ano e alguns meses ali, né? Porque a Copa vai ser no final do ano, né? De 2022. Mas o fato é, tem bastante tempo até a próxima Copa do Mundo. Então, assim, ele tem tempo de dar uma seleção algo mais ainda. Mas acredito que a Alemanha não pode ser descartada na próxima Copa. A Itália surpreendeu, para mim o nível da seleção da Alemanha é muito parecido com o que a Itália tem hoje, talvez até melhor se chegar ao seu potencial máximo, né? É que a Itália está perto do seu potencial máximo. Para mim a Alemanha hoje é mais seleção do que a Croácia de 2018 que foi finalista. Então assim, para mim, a Alemanha não pode ser descartada porque hoje tem um técnico muito bom. E se ele conseguir fazer o time engrenar da maneira que pode, é uma seleção que promete muito, tem qualidade, tem jogadores incríveis, Thomas Müller, você tem o Hummels, você ainda tem o Kroos, que não está jogando tanto ali na seleção, mas é um cara que pode ter seu encaixe naturalmente, você tem o Musiala, o Gnabry, Kai Havertz, Timo Werner, você tem bons jogadores, tem o Rudiger, que está jogando muito bem como zagueiro, o Nicolas Sully, o time é bom, tem o Neuer e o Ter Stegen de goleiros, não falta bom goleiro para a Alemanha. Então, a Alemanha é uma seleção que, na minha opinião, ao meu ver, hoje é subestimada e pode crescer bastante. Essa classificação para a Copa, para mim, é meio protocolar, isso vai acontecer cedo ou tarde, mas é importante falar que é uma seleção que está fazendo progresso e que pode surpreender bastante em 2018, em 2022, né? 2018 já passou e foi feio, né? Mas em 2022 a Alemanha pode surpreender bastante. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.